Rodrigo Silva de Góes, popularmente conhecido apenas como Rodrigo, é um jogador de futebol que atua como atacante e atualmente joga pelo clube espanhol do Real Madrid. O jogador de 21 anos de idade, que mede 1,74 m, nasceu em Osasco, na Grande São Paulo, iniciando sua trajetória aos 11 anos de idade, quando assinou um contrato com o time da Vila Belmiro, o Santos. O menino da Vila rapidamente tornou-se o principal destaque das categorias de base do Peixe, em razão do seu jogo rápido e faro de gol. Devido ao excelente desempenho nas categorias de base do clube santista, o atleta foi convocado para todas as seleções de base do Brasil e foi o jogador brasileiro mais jovem a assinar um contrato com a Nike, aos 11 anos de idade. No dia 30 de março de 2017, Rodrigo foi convocado pela seleção brasileira sub-17 para o torneio de Montaigu. Estreou marcando o único gol da seleção na derrota por 2-1 contra a Dinamarca e marcou mais 2 gols contra Camarões e Estados Unidos. Em julho de 2017, o atacante, ao lado do centroavante Yuri Alberto, foram promovidos ao elenco principal do Santos, onde assinou um contrato válido por 5 anos com uma multa rescisória de 50 milhões de euros. Já em novembro daquele ano, Rodrigo, que contava com 16 anos, fez a sua estreia na equipe principal, ao substituir Bruno Henrique na vitória por 3-1 contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro, em uma partida que era válida pelo Campeonato Brasileiro. Já em janeiro de 2018, em um jogo válido pelo Campeonato Paulista, ele marcou o seu primeiro gol como jogador profissional, virando a partida em 2-1 contra a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli. Na época, o treinador do Santos, Jair Ventura, ele tentou lançá-lo no time profissional aos poucos, alegando que o prata da casa ele não possuía suporte físico para aguentar os 90 minutos e que acelerar este processo poderia queimar etapas do processo de formação do atleta como jogador profissional. Mas o treinador foi quase que obrigado a emplacar o jovem como titular após pedidos constantes de conselheiros, dirigentes e principalmente torcedores de redes sociais e arquibancadas. Em razão do seu excelente futebol, no dia 15 de junho de 2018, Rodrigo foi vendido ao Real Madrid por 45 milhões de euros, ou cerca de 193 milhões de reais na cotação da época. Todavia, sua apresentação no clube madrilenho ocorreu apenas em junho de 2019. Pelo Santos, ele conquistou o prêmio de jogador revelação do Campeonato Paulista de 2018 e o troféu Mesa Redonda de revelação do Campeonato Brasileiro também em 2018. Já na Espanha, pelo Real Madrid, depois de ter atuado em algumas partidas da pré-temporada, ele estreou oficialmente pela equipe merengue no dia 25 de setembro de 2019 contra o Osasuna pelo Campeonato Espanhol. Estreou no lugar do compatriota Vini Júnior aos 25 minutos do segundo tempo e logo na estreia marcou o segundo gol do Real, definindo a vitória por 2-0. Já em 6 de novembro de 2019, ao marcar um hat-trick contra o Galatasaray, Rodrigo tornou-se o brasileiro mais novo a marcar um gol na Liga dos Campeões da UEFA. E além dessa marca, Rodrigo tornou-se também o segundo jogador mais jovem da história da competição, atrás apenas de Raul Gonzalez, a marcar um hat-trick em uma partida, e o jogador mais novo a fazer um hat-trick perfeito, marcando um gol de perna esquerda, um gol de perna direita e um gol de cabeça. Em 20 de setembro daquele ano ainda, foi convocado pelo técnico André Jardine para os amistosos da seleção olímpica, contra Venezuela e Japão, fazendo a sua estreia contra a seleção venezuelana. Em maio de 2021, o jogador fez algo que entrou para a história do clube do Real Madrid. Em um jogo válido pelas semifinais da Liga dos Campeões da UEFA, o Real Madrid estava sendo eliminado da competição, até os 90 minutos do segundo tempo, quando o Rodrigo fez os 2 gols históricos em cima do Manchester City em apenas 2 minutos, levando a equipe merengue para a prorrogação. Na prorrogação ainda, deu um passe para Benzema, que sofreu um pênalti, e que até ofereceu a bola para Rodrigo marcar o seu hat-trick, mas o brasileiro preferiu deixar o francês bater a penalidade e converter em gol, fazendo a equipe madrilenha vencer no placar agregado por 6-5, classificando-se assim para a final da Liga dos Campeões. Em 3 anos no clube merengue, o jovem jogador já conquistou 2 Supercopa da Espanha, 2 campeonatos espanhóis, 1 Supercopa da UEFA e 1 Liga dos Campeões. Já pela seleção brasileira principal, marcou seu primeiro gol em fevereiro de 2022, na goleada por 4-0 sobre o Paraguai na qualificação do Mundial. Mais recentemente, o técnico Tite anunciou a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo no Catar, e entre muitos nomes certos, o de Rodrigo foi chamado para disputar o torneio, a ele sendo atribuído a camisa de número 21.